Boa tarde, vamos começar a nossa palestra sobre Trix. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Essa palestra sobre Trix vai ser muito mais trazendo a parte operacional do que a própria fórmula, mas eu vou trazer um conceito do que é, enfim, e tentar manter muito mais pelo lado operacional. Bom, o Trix é um indicador, ele é muito parecido com o MACD. O Trix ele foi inventado por Jack Hudson nos anos 80 e a principal finalidade desse indicador é filtrar movimentos menores, né, filtrar movimentos insignificantes dos movimentos maiores. Então, como a gente pode ver aqui, todos esses movimentos menores que nós estamos vendo aqui, o Trix elimina. Então ele pega basicamente os movimentos maiores que nós vemos aqui. Então o movimento cai, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Aí pronto, assim. Então ele tenta buscar tirar esses movimentos pequenininhos e manter o mercado dentro de uma tendência principal. Como é que eu montei esse indicador? Deixa eu limpar aqui tudo e começar do zero, né? Então clico no botão direito, indicadores, momento, vou aqui embaixo Trix. E o Trix originalmente foi montado em cima de 15 períodos. Então vou botar 15. E aqui eu posso botar aqui acompanhar a cor do movimento dos candles, né? E aí o que acontece com isso? Eu vou botar aqui um candle mais grosso. Enfim, e aí ele... Espera aí que não acompanha a cor dos candles. Pronto. Então tá aqui. Então o Trix na verdade é um indicador, né, um indicador de momento, onde na verdade são três, ele é composto, essa linha aqui é composta por três médias móveis exponenciais. Então se a gente está olhando aqui o Trix de 15 períodos, e esse é o principal período que se usa no Trix, você pode usar outros períodos, mas o principal é esse de 15 períodos. Então você pega a média exponencial de 8. Vocês estão me ouvindo bem, não? Alô, vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um feedback aí? Ok, obrigado. Então, essa média que vocês estão vendo aqui, na verdade, ela é composta por três médias. Então, eu pego a primeira média exponencial, de 15 períodos, por exemplo. Depois, eu pego uma segunda média exponencial da primeira média. Depois, eu pego, né, uma terceira média exponencial da segunda média. Então, o Trix é uma média exponencial de uma média exponencial de uma média exponencial. Então eu tenho aqui essas três médias, uma em cima da outra, e com isso, com essa tríplice, né, média exponencial, eu consigo diminuir essa volatilidade. Depois disso, eu pego o último dia, o valor, a mudança percentual desse último dia, e aí eu junto para finalizar com aquelas três primeiras médias. É meio chatinho de fazer, mas o fundamento que vocês têm que pegar é o seguinte: ele, como eu disse, é muito parecido com o MACD, ou seja, eu tenho aqui um movimento zero. Não sei se vocês se lembram como é que é o MACD. MACD, principalmente, eu vou puxar aqui, eu já tenho aqui os templates, só para comparar. Eu já tenho aqui o Trix
com o MACD, e vocês vão ver como é que eles funcionam muito parecidos. Embaixo é o MACD, em cima é o Trix. Ou seja, o Trix ele tem o fator zero. Acima do zero, como aqui, acima do zero no Trix, eu tenho um mercado em alta. E abaixo do zero eu tenho o mercado em baixa. Ou seja, se eu tenho, vou mudar esse Trix, esse MACD aqui, e vou pegar o histograma. Talvez a gente possa entender melhor o Trix do que esse daqui. Aqui, peraí, eu quero remover, tá? E agora eu entro aqui e vou pegar o MACD, histograma do MACD. Então tá aqui, eu tenho um momento zero. Para cima é compra, para baixo é venda. O histograma do MACD é um melhor exemplo. Então vocês vão ver aqui, se eu puxar o gráfico para cá, vocês vão ver que o MACD está dando ponto de compra, né? O MACD é um indicador do tipo rastreador, ou seja, segue uma tendência, portanto ele é tardio. Então cruzou o zero de baixo para cima, é ponto de compra. Cruzou o zero de cima para baixo, é ponto de venda. O MACD eu botei num ponto de uma forma aqui que ele vai seguindo os candles. Então, a cor dos candles, né, para facilitar a visualização. E o interessante é que tem uma média móvel. Isso aqui são 15 períodos. O interessante é que a gente tem uma média móvel aqui de 9 períodos. Porque nessa média móvel de 9 períodos a gente vê o cruzamento. Eu vou pedir para o nosso pessoal de tecnologia botar essa possibilidade de a gente pôr uma média móvel aqui. Porque aqui ele não me permite pôr essa média móvel. Então a gente vai pôr uma média móvel aqui. Se eu estou default usando 15 períodos, eu uso uma média de 9 períodos. Aí você tem um cruzamento como o MACD. Então na verdade o MACD aqui, eu gosto sempre de mudar as cores aqui, que aí facilita a nossa visualização. E o MACD também é composto de 3 médias, né? Média 9, 12 e 26. Então olha só, onde cruza, seja aqui eu tenho a linha zero, tá certo? Como aqui. Só que aqui embaixo eu prefiro o MACD em linhas de não nesse movimento, porque ele pode cruzar, dar uma compra abaixo da linha zero. E se ele der uma compra abaixo da linha zero, eu tenho uma compra mais consistente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma compra. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Eu tenho uma compra aqui, ele estava praticamente menos 2, de 1,96. Ou seja, aqui ele me dá um movimento de alta mais consistente. Da mesma forma, eu tenho uma venda acima, tendo uma venda acima, olha que o zero está aqui, tendo uma venda acima, como a gente pode ver aqui, tendo uma venda acima do zero, eu tenho uma venda mais consistente. Por isso que o MACD eu gosto não do histograma, mas seja de um ou de outro, ele vai me dar o mesmo ponto de venda. Seja que no histograma eu tenho essa percepção de estar cruzando acima do zero ou cruzando abaixo do zero. O MACD não. O histograma não. O histograma me dá simplesmente cruzando o zero para cima ou para baixo. E é isso que o Trix faz. Cruza para cima e para baixo. O zero. Ou seja, cruzando de baixo para cima, o zero seria um ponto de compra. Cruzando de cima para baixo, o zero seria um ponto de venda. Então eu trouxe o MACD aqui porque nós já fizemos uma palestra de MACD e seria interessante vocês darem uma olhadinha no MACD, porque o Trix ele segue muito o MACD. Eu tenho aqui outros templates que eu queria já começar a trazer alguma inovação um pouquinho maior em relação ao Trix. Então deixa eu voltar para aquele original aqui. Então vocês veem que o movimento do Trix, né, é mais suave ainda do que o movimento do MACD. E ele me dá ponto de compra, olha só. O Trix me deu um ponto de compra, ele estava aqui menos 78. Ele me deu um ponto de compra, ainda estava aqui embaixo.
O Trix ele vai me dar um ponto de compra, olha só, aqui. Por isso que a cor muda. Ele estava negativo, cruzou para positivo. Aqui. Me deu um ponto de compra aqui, olha só, tardio. Sendo tardio, olha o que acontece. Eu vou comprar no topo. Ou seja, depois que sobe isso tudo, eu compro no topo. Eu posso pegar isso aqui, por exemplo, e mudar dos 15, por exemplo, para 9. E aí, olha só, eu consigo antecipar a minha compra. Eu gosto muito de usar números de Fibonacci. Se eu puser, em vez de 9, puser 8, ele vem um pouquinho mais para baixo. Mas de qualquer maneira, olha só, o MACD me deu uma compra antes do Trix. Aqui também tem a questão das divergências de topo, divergência de fundo, né? Igualzinho. Vamos puxar mais para trás aqui para eu ver se eu pego alguma divergência. Olha aqui, divergência de topo. Olha aqui, divergência de topo. O MACD me dá divergência de topo também. Ou seja, eu tenho um segundo topo acima do primeiro. Tá certo? Eu tenho esse topo acima desse. Só que no indicador, eu tenho o contrário. Eu tenho para baixo. Como no MACD também, eu tenho para baixo. Agora, não sei porque que não está deixando eu... Ah, porque eu pus no lugar errado. Aqui, olha. Então isso aqui chama-se divergência de topo, que significa que o mercado vai cair. Ele me deu aqui, isso aqui já num Trix de 8, ele já me deu uma venda aqui embaixo. Tá certo? O Trix me deu um pouquinho mais para cima, me deu um pouquinho mais na pinta. E na hora de uma reversão, olha aqui, o Trix mandou zerar nessa ponta aqui, desculpa, o MACD mandou zerar quando ele ainda estava nesse canal de deriva, enquanto que o Trix me mandou zerar aqui em cima. Ou seja, se o Trix me mandou vender aqui, e aqui eu vou botar um sinal, o Trix me mandou vender nessa faixa de preço aqui. E o Trix me mandou comprar e nessa faixa de preço aqui. Me mandou comprar nesse candle aqui e me mandou vender nesse candle. Ou seja, eu tive prejuízo. Apesar dele ter vindo para baixo, aguentou a pressão, veio para baixo, o Trix mandou eu zerar aqui. Mandou eu zerar, enfim, eu não quero pegar na máxima e na mínima dos candles. Tá? Eu estou pegando aleatoriamente em algum meio aqui. Vou pegar na metade aqui, em algum meio aqui, sei lá, por aqui. Ou seja, tive um ganho um pouquinho maior. Então, a divergência que é interessante, o MACD me dá, o Trix me dá também. Agora, eu vou pegar um outro template, né, onde eu pego e faço aquela bagunça toda que eu gosto de fazer. Pego os meus originais e pego, aqui ele está em 15, eu posso mudar para 9, para 8, enfim, tanto faz. 9, 8 não vai fazer muita diferença. Como eu uso 9 aqui no estocástico, eu vou usar 9 aqui também. Então, olha só. Vamos pegar aqui uma... Olha só, aqui tem a divergência. Aqui a divergência não ficou tão clara com o estocástico. Mas o estocástico me deu uma venda. Olha só, me deu uma venda nesse ponto aqui. Nesse candle aqui. Muito mais precoce do que o MACD de 9 períodos, o MACD, desculpa, aqui embaixo, e o Trix de 9 períodos.
Então a venda do estocástico lento foi lá em cima. Ele não me acusou a divergência, mas ele me deu um ponto de venda muito mais preciso. Se a gente pegar mais para baixo aqui, em algum fundo, vamos pegar nesse fundo aqui que deu um fundo, olha só, ele já me sinalizava uma alta nesse moroboso aqui. Depois voltou a cair, que é normal, ele fez o W do John Bollinger, que ele gosta, né? Fecha fora, volta, vem testar a média, explode para cima. Isso aqui, esse W, se vocês não estão vendo, eu vou pôr aqui com um pouco mais de força. É uma estratégia de Bollinger. Seria interessante, se você não viu a nossa palestra de Bollinger, dá uma olhadinha, porque é muito interessante Bollinger. Eu uso Bollinger direto. Esse não necessariamente é um fundo duplo, né? O Bollinger chama de W mesmo. Não necessariamente sendo um fundo duplo. Tá aqui o W que ele chama. Então ele fez o W, é compra, ele sai da banda inferior, vem para a banda superior. Ele já me deu no primeira saída da banda de Bollinger, o estocástico lento já me deu uma compra e me levou pelo menos aqui para a média das bandas. A compra de 9 períodos do Trix, ele me deu quando eu já estou chegando, quando eu já estou zerando a posição. E o MACD? Aqui vai faltar o período, mas de qualquer maneira o MACD deve ter me dado uma compra em algum lugar por aqui. Vocês devem ter me dado uma compra em algum lugar por aqui. Deixa eu tentar botar mais período aqui. Botar um histórico maior. Aqui como eu tenho aqueles candles traçados, vamos ver se eu não perdi, né? Ah, tá aqui, olha. Então tá aqui. Então ele me deu uma compra aqui. O MACD aqui, tá me dando uma compra aqui, mais ou menos nesse topo aqui, nessa região aqui. Por isso que eu não uso o Trix. Opa, obrigado. Vamos lá, Gamenon. Eu posso então incluir. Então eu tenho que fechar e abrir outra vez, não é isso? Eu tenho que fechar ele, Agamenon, é isso? Ah, eu insiro uma média móvel normal. Aqui eu insiro uma média móvel aqui. Tirar a média aqui. Vou botar uma média móvel simples. Não sei se é isso que eu estou fazendo. É só inserir média normal. Então uma média simples. Ah, tá vendo como é que eu tô? Entendi. Pô, obrigado, valeu mesmo. Ah, agora sim, agora mudou completamente. Muito obrigado, Agamenon. Então, agora sim, agora a gente consegue trabalhar. Mas mesmo assim, então a gente vê que o Trix o Trix e o MACD, eles são muito parecidos. Deu uma venda aqui, deu uma venda aqui. Cara, valeu mesmo. Deu uma compra aqui. Agora, Gamenon, vou te fazer uma pergunta. Você conhece o indicador GAN ILO Activator? De qualquer maneira, olha só. É porque lá também tem uma certa dificuldade. Uma dessas você me ajuda também.
Então depois eu vou, no finalzinho eu vou pedir para você me ajudar nele. Agora sim, agora ficou. Mas seja um, seja outro, você vê que eles são muito parecidos. A diferença é que o Trix, ele é mais suave, ele é menos, um pouquinho menos nervoso. Não faz muita diferença, mas é um pouquinho menos nervoso. Então tá aí, você pode usar o Trix. Olha só, aqui eu utilizei 9, eu estou utilizando 9 com 9. E ele me dá na pinta aqui. Tem gente que usa 15 com 9. 9 com 9, ele te dá praticamente o MACD. Só que eu ainda prefiro o estocástico. Por quê? Porque o estocástico, sendo um oscilador, ele tenta se antecipar ao movimento gráfico, né? E tanto o Trix como o MACD, que são rastreadores, eles são um pouquinho mais tardios. O movimento de reversão precisa ter finalizado para ele sinalizar uma tendência. Então olha aqui, nesse movimento aqui, o papel ainda está subindo ou meio neutro, né? Está aqui dentro de uma área de deriva, o estocástico já está me sinalizando queda. Então o oscilador, ele tem essa característica de tentar se antecipar ao movimento gráfico. Então um negócio interessante é você tentar ter um oscilador e um rastreador. O oscilador, ele vai te mostrar alguma coisa que você ainda não está vendo. Nem sempre ele consegue fazer isso, mas se ele não te mostra se antecipa um movimento, enfim, ele não, com certeza não vai estar mais lento do que um rastreador. E o rastreador, ele vai te dar a certeza de uma coisa que você já está vendo. Então vamos dar uma olhada aqui. Nesse primeiro movimento, eu tenho uma compra. MACD me dando uma compra aqui. Trix e MACD estão me dando ainda uma venda. Venda essa que o estocástico, olha só, toda vez que o estocástico lento ele subiu e forma uma pequena deriva, aí é prato cheio, porque ele já vem se antecipando ao movimento de venda. Ou seja, o movimento de venda do estocástico foi aqui em cima. Ele começou a abrir venda, por isso que o tempo todo, né, nas análises eu menciono o estocástico. E esse estocástico, a calibragem dele é 933. Então quando ele deriva um pouquinho, aqui ele já começa a sinalizar. Ou seja, ele deu venda, o Trix e o MACD deram venda quando o MACD aqui, quando o estocástico já está me sinalizando uma compra. Então eu vendi aqui em cima pelo estocástico, eu vendi aqui em cima, comprei aqui embaixo. O MACD está me dando venda agora aqui para me dar uma zeração, ou seja, aqui prejuízo. Vendi aqui, vendi nesse candle para comprar nesse candle aqui, ou seja, vendi aqui embaixo, comprei aqui em cima. Estocástico, vendi aqui em cima, comprei aqui embaixo. Por isso que as pessoas falam, pô, mas você não usa mais nada? Não, eu uso estocástico. Eu faço sempre esse exercício. Todo indicador que eu faço uma palestra aqui, eu mostro, comparo ele com o estocástico lento. E cada vez mais eu tenho esse sisteminha aqui, esse default, que é o que? Estocástico lento, bandas de Bollinger e uma média de 8 períodos. Por que essa média de 8 períodos? Quer ver uma coisa? Se eu tirar as bandas de Bollinger, ou seja, eu tiro o envelope, olha só como é que fica só a média de 8 períodos. Junto com o estocástico lento, aqui eu já tenho um trading system. Ou seja, ele me deu venda aqui, eu perdi a média de 8, venda. Foi lá embaixo. Aqui ele já está me sinalizando compra. Eu entrei comprando porque ele rompeu estopando, né? Ou virando a mão, enfim, sei lá. Quando ele rompeu de baixo para cima aqui. Aqui deu uma vendinha. Isso aqui mostra o quê? Quando você perde pouco. Ou seja, ele me deu uma compra aqui, uma venda 0 a 0. Paguei corretagem. Mas ganhei aqui, ganhei aqui, ganhei aqui. Aqui perdi, ganhei aqui, ganhei aqui, aqui. Ganhei,
Aqui eu posso, nesse momento aqui, eu sempre trabalho com essa estratégia, sempre com suporte, resistência, linha de tendência de alta de baixa. Aqui eu botei meu stop. Apesar dele ter vindo abaixo da média em azul, ele não fez um fundo aqui nesse stop. Continuo comprado. Olha só que coisa linda. E o papel vai subindo, eu vou botando meu stop para cima. Ao fim eu estou aqui, veio para cima, ou seja, eu fui zerar efetivamente. E olha, o MACD aqui também já não está me dizendo mais nada, mas eu tenho aqui. E aqui sim, aqui ele está me dizendo porque ele segue uma tendência. Então, eventualmente, você pode usar um Trix ou um MACD, um ou outro. E aqui eu estou usando, eu repito, estou usando de 9 períodos, 9, 9. Porque se eu puser aqui de 15 períodos, você vai ver que não faz muita diferença. A não ser que eu tenha feito uma besteira. Não, 15, 9. Olha só, o 15, 9 ele é até um pouco mais tardio, obviamente, né? Um pouco mais tardio aqui. Por isso que eu sugiro, se você for usar o Trix, usa de 9. Esse 9 com 9 eu acho que fica bem legal. Então a gente pode inclusive ter a seguinte, seja Trix ou MACD, tanto faz, né? Eu vou tirar, eu vou remover eles. Espera aí, qual é você? Pronto. Então olha só, eu tenho essa estratégia aqui, onde o estocástico me dá uma compra, eu tenho essa média de 8 períodos que vai de encontro com o Trix. Aqui o Trix me deu venda aqui, olha, cravado em cima do estocástico. Tá vendo? Deu uma vendinha aqui, deu uma vendinha aqui, aqui abriu uma compra, aqui abriu uma compra, venda aqui, aumenta esse P, uma venda aqui, ele veio um pouquinho mais lento. Mas olha só como é que o estocástico e a média móvel, eles têm uma sintonia muito grande. Aqui ele já me sinalizou uma compra, eu fico esperando. Rompeu aqui a média, eu posso até esperar o próximo candle para comprar, e é isso que eu devo fazer. O ideal é que eu espere o próximo candle para comprar, e aí ele entra. Aqui. Quando eu entrei comprando aqui, ele já estava comprado aqui, aqui ainda não, ainda estava me dando venda. Tá certo? Então o Trix, ele tem o seu papel. E eu acho que vocês devem, olha só, nesse caso aqui, o estocástico lento já me sinalizando uma venda, uma pequena divergência de topos aqui, tá vendo? Que o Trix não me acusou. Estocástico lento me dando uma divergência de topos aqui em cima e aqui embaixo. Vamos desenhar aqui. Vamos desenhar aqui, tá vendo? E o Trix ainda estava comprado. O estocástico já me deu venda, dizendo que vai cair. De vez de topo, cruzou a média de cima para baixo, deu venda. O Trix acabou me dando uma sinalização de venda um pouquinho tardia. Na verdade, o estocástico ele já me sinalizou que o mercado ia cair, que o papel ia cair. Ele já me sinalizou que o papel ia cair, me antecipando. Ou seja, é interessante. É quase que você está vendo, né, o dia seguinte, o momento seguinte. É isso que o estocástico tem de mais interessante. E se você manter esses dois, Trix ou MACD, sabendo que eles têm momentos diferentes, eles podem ser complementares. A média móvel também é um rastreador. Por isso que eu não utilizo nenhum outro rastreador a não ser a média móvel. Então eu tenho o oscilador, que é o estocástico, tenho a média móvel de 8 períodos. E eu gosto de envelopar essa média móvel com banda de Bollinger, porque ele vai me dar limites para baixo, quando ele se afasta da média de 8, para fora, para baixo ou para cima. Ele envelopa, ele fica envelopado entre as bandas.
Por isso que eu gosto essa estratégia. Mas eu sugiro que vocês utilizem, né, um outro rastreador, um MACD, o próprio Trix. Você vê que o Trix de 9 período é mais interessante do que o de 15 para o nosso mercado. Então eu sugiro que vocês usem, olhem, estudem, façam os testes de vocês, que eu acho que vale a pena. Era isso que eu queria passar para vocês. E sem mais, eu me despeço. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. E amanhã, 9 horas da manhã, estamos de volta com o nosso call de abertura. Obrigado e fiquem com Deus.